último slide foi esse aí. Tá certo? Tudo bem? Então vamos voltar lá para nossa, abrir um parêntese aqui. Vamos voltar lá para nossa coisa aqui, ó, nossa queda livre aqui, tá? Recapitulando, eu fiz os três gráficos, analisei a velocidade na subida, analisei a velocidade na descida. Eu ainda não sei, ainda não calculei, e vou calcular agora, eu não calculei a distância, ok? Se ninguém tem nenhuma dúvida até aqui, eu vou começar, vou dar uma limpada aqui, tá? E vou calcular essa distância. Agora que eu sei o que é distância, eu vou calcular essa distância. Eu tenho algumas maneiras de calcular, tá? Eu vou calcular do jeito mais tradicional, tá, gente? Porque se eu depois eu vou resolver do jeito mais fácil, não necessariamente, né? Depende de cada um aí. Aí vocês me falam qual que vocês acham melhor. Vou usar a equação horária que eu acabei de calcular aqui. Opa, que eu acabei de mostrar. Então, o que é distância? Letícia tá aqui me esperando, coitado. Velocidade inicial. Ah, mas calma aí, cara. Eu mostrei lá que na fórmula, vou até escrever aqui de novo. Tem um sinal que é acelerado e tem um que é retardado. Então eu só posso usar a fórmula para subir ou para descer. Vezes aceleração, é o G, né? Eu já sei que é o G, né? Vou colocar no lugar do A aqui o G. Então essa daqui é a minha equação horária, tá? Vou resolvê-la agora, tá? Vou resolvê-la agora. Então tá aí. Quem que é a velocidade inicial? Gente, vamos considerar primeiro que eu estou subindo ou descendo? Descer é mais fácil, né? Perdão. Descer é mais fácil. Carlos, por que descer é mais fácil? Porque a velocidade inicial, que eu vou considerar quando eu estiver caindo, porque ou eu subo ou eu desço. Não dá pra fazer a mesma coisa aqui na forma, porque para subir é retardado, para descer é acelerado. Então, ou uma coisa ou outra. Eu vou considerar que eu vou descer, cara. Que é mais fácil. Velocidade inicial fica sendo o quê? Zero. Aí eu já elimino aquele valor ali, ó, zero. Já elimino aquele termo ali, ó. Nem precisava colocar, coloquei só para ficar didático. Aí eu tô descendo, não tô? Para descer acelerado, ótimo, uso o sinal de mais. Aceleração da gravidade, desce. Tempo, gastei quanto tempo para descer? 2 segundos. Elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, quando eu fizer isso aqui, vai ser zero. Mas, posso simplificar aqui, né? Ficar 5. 5 vezes 4, né? Então, deu 20 metros. Então, a minha distância, ou seja, como eu calculei de cima para baixo, na verdade, é a minha altura, tá? Minha altura máxima. 20 metros, tá? Muita atenção, porque se perguntarem a distância, tá? Aí é diferente. Se perguntar a distância mesmo, de fato, a distância você vai ter que considerar aquele 20 ali duas vezes, porque foi 20 para subir e 20 para descer. Então isso aqui seria a distância de fato percorrida pela esfera. Distância. Ok? E outra coisa, manter a cor aqui. E se perguntassem sobre deslocamento? Alguém me responde aí? Vou falar que essa turma participa pra caramba, mas eu acho que eu tô falando demais na cabeça de vocês, perguntando pouco, né? E aí, o deslocamento? E aí, galerinha? Uai, saiu daqui, do nível zero. Voltou pro mesmo nível. Deslocamento? E não deslocou? Deslocamento nulo? Nulo. Muito bem, muito bem. Então, muita atenção, porque se perguntar altura é uma resposta, se perguntar distância é outra, e se perguntar deslocamento é outra. Principalmente aqui, ó, quando o assunto é queda livre. Beleza? Então é isso aí, usando fórmula. No caso, eu poderia usar a área aqui do gráfico,
Poderia, perfeitamente, ó. Calcule a área aqui, ó. Mas eu faço só essa área ou eu faço a próxima área? Vou até colocar de cor diferente. E aí eu calculo as duas, uma só. O que eu faço? Bem, se você calcular só uma, você vai descobrir né, só de 0 até 2 segundos foi o tempo que ele gastou para chegar lá em cima. Se você calcular só a primeira, você vai ter só a altura. Ah, mas a outra área é igual, precisa calcular. Não precisa não. Não precisa não. A outra área é igual e é a descida, né? Então, por isso que está negativo. Deslocamento. Se você calcular essa área aqui, como se ela fosse positiva, essa de amarelinho aqui, e essa de verde como se fosse negativa. Se perguntar o deslocamento, então vamos lá. Se perguntar de deslocamento, vou te chamar de desão. Você vai pegar, vamos seguir a legenda Carlos Magno. Vamos pegar a área 1 de amarelinho menos, porque é deslocamento, né? Tem uma parte negativa ali, menos a parte de verde que seria a área 2. E se perguntarem a distância? Se perguntarem a distância, eu vou ter que fazer a área 1 mais a área 2. Quem que é a área 2? Então, se quer saber de fato tanto que o cara andou, eu somo as duas áreas. Se quer saber o deslocamento, eu tenho que observar se não tem nada negativo, né? Que aí eu vou ter que subtrair. Agora, se fosse tudo positivo, ótimo, ia coincidir distância com deslocamento, seria a mesma resposta. E altura? Altura, para calcular a altura, né? Eu considero só uma das áreas, né? Porque eu gastei 2 segundos para chegar lá em cima, sair de baixo até chegar lá em cima. E gastei mais 2 para descer. Então, se eu usar só uma área, eu vou achar a altura máxima aqui, ó. Tá certo? Então a altura, que foi essa daqui, ó, foi como se fosse uma área apenas. Tudo bem até aí, galera? Então, se tá tudo bem, eu vou calcular a área então. Vou tirar esse cara daqui. Opa. Vou calcular a área então. Aqui eu fiz calculando usando fórmula, tá? Se eu fosse calcular usando, eu vou dar um exemplo depois. Se eu fosse fazer calculando área, seria isso aqui, ó. Área. Eu faria o seguinte. Se eu quero altura, eu considero só uma área. Uma só. Se eu quero distância, eu considero as duas áreas. E como aqui tem coisa negativa e positiva, se for deslocamento, eu faço uma área menos a outra. Beleza? Mas eu quero só a altura. Então a altura é uma área só. Eu vou pegar a primeira área, que é base, vezes a altura, que é um triângulozinho, né? Dividido por 2. Quem que é a base? É só até aqui, ó, 2 segundos. 2 segundos, vezes quem que é a altura? 20. Mais fácil, né? Dividido por 2. Simplificou. A minha área 1 seria 20. Você sabe que a outra área é igual. Então, para calcular o deslocamento, era só você somar as duas áreas. A distância, perdão. A distância percorrida. E se perguntasse o deslocamento, né, é uma menos a outra. Obviamente, ele não deslocou. Tranquilos? Gente, se tem gráfico, calcula a área, eu acho mais fácil, tá? Você não tem que ficar preocupado se é acelerado, se é retardado, entendeu? É lógico que você tem que saber isso. Perdão, é lógico que você tem que saber isso. Porém, você tem que saber, lógico. Só que aqui é mais fácil de resolver, né? Você cometer um erro aí é mais difícil. Tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo feliz? Vou pegar um exemplo aqui então. Ah, não acredito que eu esqueci de gravar esse negócio. Deixa eu recapitular aqui rapidinho então. Perfeito, Júlio, tá certíssimo, tá?
Aqui eu deveria. Não, mas vamos chegar lá. O gráfico a seguir representa um objeto que foi lançado igualzinho que eu gravei anteriormente. Né? Até os dados foram os mesmos. Eu que me esqueci, que senão eu teria usado dados diferentes para o meu exemplo. Então joguei o objeto para cima com a velocidade inicial de 20, sem considerar a ação da aceleração, né, da gravidade. Ok? Eu considerei que não tem atrito nenhum com o ar, e ele sai de 20, vai a menos 20, 2 segundos para chegar na altura máxima, mais 2 segundos para voltar para minha mão. Eu calculei a área, a primeira área, né, a primeira área, se eu calcular só a primeira área, só até 2 segundos, automaticamente eu pego até o ponto mais alto. Se eu esperar mais 2 segundos, até 4, eu pego a distância total. É diferente, né? A distância total seria 40, a altura 20, deslocamento não tem, não teria, né? Posso usar fazendo área como eu fiz, como eu posso usar usando fórmula, tá certo? E eu passei batido, coloquei certo em tudo aqui e deixei passar batido uma questão, que é essa daqui, ó. Menos 10 metros por segundo ao quadrado deveria ser o jeito correto. Por quê? Porque quando você joga uma esfera para cima, foi lançado verticalmente para cima. Então lançou aqui para cima, velocidade. Aí você olha para o gráfico, começou na parte positiva. Então o que é lançado para cima, para quem elaborou a questão, é positivo. Aí ele chega no ponto mais alto e volta. Então a esferinha chega no ponto mais volta. Quando ela estiver voltando, a automaticamente pelo gráfico que você está vendo aqui, quando estiver voltando, o sinal é negativo. Então para subir é positivo. Carlos, pode ser diferente? Claro que pode. É só uma referência. Negativo para voltar. Ótimo. Então ele está considerando positivo para subir, negativo para descer e aceleração é para onde? Aceleração sempre, a vida toda, é apontada para baixo. Então nesse caso que ele considerou e no que eu considerei anteriormente, tá? A, a aceleração ficou sendo como o quê? Negativo. Então, a maldade da questão, por favor, se alguém tiver ficado com dúvida, por favor, me fale. A maldade da questão é essa. Ele deveria ter colocado aqui, ó, para ficar correta, ele deveria ter colocado menos 10. Aí a alternativa ficaria correta, menos 10. Tá? Porque e outra coisa, a maldade dele, velocidade, aqui, ó, quer ver? A velocidade inicial do objeto é igual a 20. Desculpa que eu risquei aqui. Se ele tivesse colocado menos 20, estava errado. Ele tinha que colocar mais 20. É a velocidade inicial. Aí a velocidade final dele, menos 20 metros por segundo. Tá? Menos sumiu ali. Menos 20. Beleza? Entenderam a maldade da questão aí? Ô Júlio, você nem pode falar comigo assim, ah, mas você me prometeu. Você tem alguma coisa gravada provando isso? Tem. Beleza? Tranquilos? Tudo bem, galera? Tá bem mesmo? Tá? Então vamos lá. Vou entender que sim, hein? Essa próxima questãozinha aqui, eu pulei ela, quer ver? Essa aqui eu já resolvi. Essa daqui é muito longa. Opa, travou o negócio. Deixa eu ver uma mais tranquilo aqui. Timon. Questãozinha mais teórica aqui. Resolver uma questãozinha mais teórica aqui, tá certo? Tá, risquei o trem sem querer aqui. Beleza? O movimento de um corpo em trajetória retilínea está representada na figura a seguir. Se a distância percorrida durante 40 segundos, ou seja, o tempo total, 40 segundos, for de 280, né, o que eu posso afirmar?
Bem, vou analisar o gráfico antes de eu ficar tentando fazer essas coisas aqui. Ó. Se eu for olhar para o gráfico, eu tenho esse primeiro trecho aqui, ele é acelerado. Vou colocar aqui um azinho de acelerado. Tá? Só para não... Aqui eu tenho uma informação que é a minha velocidade máxima ou minha velocidade final aqui, ó, dependendo do trecho que você pegar, eu não sei. Mas nesse primeiro momento aqui, ó, eu tenho acelerar, o movimento é acelerado. Aqui o movimento é uniforme nesse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, concorda? A velocidade não mudou e depois escamba aqui para baixo. Aí o movimento aqui é retardado. Então eu tenho movimento acelerado e tem movimento uniforme e tem movimento retardado. O gráfico é um gráfico de velocidade por tempo, certo? Se o gráfico é um gráfico de velocidade por tempo, se eu calcular a área desse gráfico, eu vou achar o quê? Distância. Tá certo? Distância. Ótimo. E ele está me falando essa distância aqui, ó. Tá? Ele falou que essa distância é para considerar 280 metros. Aí lendo rapidinho aqui, ele fala que durante o for 200, o que eu posso falar? O corpo parte do repouso em t igual a zero? É difícil. Com essas informações que ele me deu aqui, eu só sei o quanto que ele andou, 280. Partiu com a velocidade de 6. Velocidade final não sei qual é. Saber se ele partiu do repouso depende do referencial que ele adotou. Eu só sei que a partir do zero ele andou 280. Agora, se n zero era o ponto inicial, não sei. B. Volta à posição inicial no intervalo de 40, no instante de 40 segundos. Olha que legal. Volta à posição inicial. Primeiro que eu não sei qual é a posição inicial. A dele, né? Não o referencial, mas a dele. Ah, não, perdão. Olha aqui, parte do repouso em t igual a zero. Ele parte do repouso em t igual a zero. Não, eu li rápido aqui. Qual que é a velocidade inicial dele? 6 metros por segundo, concorda? Não tem nada que parte do repouso, não. Parte com a velocidade até alta. B, depois ele fala que volta à posição inicial no instante 4 segundos. Ô, gente, esse cara aqui tá andando para a direita ou para a esquerda? Perguntinha. Na direita. Direito. O tempo todo, concorda? Sim. Ah, cara, mas é que quando a reta tá descendo, não. Só quer dizer que o movimento é retardado. Não quer dizer que ele tá voltando. Só quer dizer que ele tá com a velocidade diminuindo. Mas o tempo todo a velocidade é positiva. Ele tá indo para a direita. Ele não volta em momento algum. Para voltar, o gráfico tinha que passar por lá de baixo aqui, ó. Lembra dos exemplos anteriores? O gráfico tinha que passar para a parte negativa. A velocidade tinha que ficar em algum momento negativa. Então o repouso já foi por água abaixo, o voltar já foi por água abaixo. C. Fica em repouso no instante de 10 até 20. Ele está falando que fica no repouso aqui e aqui. Alguém concorda? 10 segundos até 20 segundos. O que está acontecendo nesse intervalo, hein, galera? Ele tá andando. Ele está andando. Só que a questão é que ele está com velocidade constante. É o único trecho que o movimento é uniforme. Não existe repouso para esse movimento, para esse gráfico, tá? Não existe repouso para esse gráfico, tá? Então, movimento uniforme, ele poderia ter falado movimento uniforme. Então tá aí. D. Atinge a velocidade máxima. Eu sei que ele atinge, né? O problema é que eu não sei o valor dela. Teria que calcular, né? Tá aqui o V que eu não sei. Então fique em banho. Carlos, Oi. mas a velocidade máxima dele não é os 6 metros por segundo, não? Ele começou no 6, ó. Aí ele aumenta até chegar aqui, fica com ela durante um tempo e depois ele começa a diminuir ela drasticamente, ó. A velocidade final dele, final mesmo, acabar tudo aqui, zero. A inicial, 6.
Mas há um trecho, que é esse trecho aqui de cima, que embora a velocidade seja constante, beleza? É um trecho de velocidade máxima. Concorda? Concordo. Ele aumentou aqui um pouquinho aqui, ó, não sei quanto não. Então, deixa em banho-maria porque eu não tenho como, eu não sei o valor, mas existe. E a última fala que muda a direção do movimento nos últimos 20 segundos. Direção? Não, ele só Direção. começa a descer. Pois é. Ele anda o tempo todo para a direita, vocês não falaram? Então ele está o tempo todo andando para a direita. Só que agora vem a arte da pessoa. Só que o que acontece? Vamos pegar ele aqui. Uma pessoa desprovida de ambições, proveniente do México. Tá andando aqui, parte lá, não sei de onde, com a velocidade de 6 metros por segundo. Num determinado momento, essa pessoa vai lá, nem sempre ela aparece do mesmo jeito, tá? Ela vai lá e aparece com, adquire uma velocidade um pouquinho maior. Que eu não sei o valor, né? Com a velocidade máxima. Aí, beleza, que seria esse trechozinho. Aí depois ele começa a diminuir essa velocidade. Ele começa a diminuir essa velocidade. Começa a diminuir até ele parar e chegar com a velocidade zero. Então, em que momento que ele muda a direção de alguma coisa aqui? Ele continua o tempo todo indo para a direita, só que ele começa a acelerar o movimento dele até um certo ponto, ele acelera. E depois ele retarda até parar, ó, até bater aqui, ó, até parar. Ó. Por eliminação, dá para resolver a questão. Eu não gosto de questão que dá para resolver por eliminação, né? Mas você tem que ficar esperto porque ela pode vir para você numa prova, né, do Enem, de um SAS da vida aí. Por eliminação dá para responder porque não há mudança de direção em nenhum momento. Existe um momento que o cara acelera, um que ele fica com velocidade constante e depois que ele freia. Mas para calcular essa velocidade aqui, ó, para não ficar em branco aí, para calcular essa velocidade, eu vou usar a ideia de área. Tá aí tudo bem, né, galera? De área. Já sei a resposta, mas por quê? Porque é a única coisa que eu não sei que é a velocidade final. Agora, área. Ainda bem que você vai resolver por eliminação, porque para calcular a área disso aqui, como que eu faço, hein? Aqui eu posso apagar, né? Ninguém tem nenhuma dúvida aqui não, né? Como que eu faço para calcular a área disso aí, galera? Perguntinha. Se alguém explicar como que eu faço para achar essa velocidade aí. Faz a área do triângulo e do quadrado, depois soma. É, eu tenho algumas áreas aqui, né? Você pode dividir isso aqui é, 3 áreas, né? Ou então você pode dividir isso aqui o mínimo possível, por exemplo. Pode pegar essa aqui, que é um trapéziozinho numa posição, né? Tá meio deitado aí. E você pode pegar esse outro trapézio aqui, ó. 2 trapézios. Visualizaram aí? Visualizaram? Todo mundo enxergou isso aí? Tem que ter fé. Eu nunca mais vou esquecer a pessoa desprovida de ambições proveniente do México. Eu nunca mais vou esquecer isso, É uma cara. pessoa que não é vaidosa, que é uma pessoa assim, que ela parece assim, né? Assim, daquele jeito assim, desprovida de intenções futuras. Mas enfim, Proveniente do México, aí você só desenha um sombreiro gigante. não, sacanagem, né? É, mas aí tá aqui a área dos dois. Bonitinho aqui. Poderia dividir em um retângulo, um trapézio. Mas vocês concordam comigo que a distância total, que ele já falou comigo, que é essa daqui, ó, 280, ela é a área que eu vou chamar de 1, mais, tá? Uai, só falta mais um minutinho, eu me perdi totalmente. Mais a área 2. Percebe? Tudo isso aqui vai ter que dar quanto? 280.
280 metros. Tá? Então, se o zoom cortar a gente vai pelo menos montar. Então, a distância total é 280 metros. Mas como que eu calcularia essa distância? Boa pergunta. Vamos organizar isso aqui então e fazer por etapa. Minha área 1 é um trapézio. Trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Só o verdinho aqui. Mas o cara tá deitado, ó. Quem que é minha base maior? Vocês concordam comigo que esse lado todo aqui, ó? Porque ele tá deitado, ó. Esse aqui, ó. Base maior dele é justamente o V que eu não tenho. Mais a base menor que essa daqui, ó. 6. Porque tá deitado, ó. Mais 6. E a altura dele é esse aqui, ó. Essa aqui que é a altura dele. Que seria 10. Concorda comigo? Quer fazer conta, eu sei que todo mundo sabe aí. Concorda comigo que ele Olha, tá concordar, deitado eu aqui? concordo. Porque o problema é que ele tá assim, ó. Certo? Ele tá assim. Então vai ser, simplificando aqui, 5. E aqui eu vou ficar com esse problema aqui, ó. Vou ficar com esse probleminha aqui. Opa. Vou ficar com esse probleminha aí. 5 mais 6 vezes 5. Opa, que 6, cara? É V. V mais 6 vezes 5. Então minha área 1 vai ficar justamente dependendo aí do... Vai ficar 5V mais 30. Ótimo, vamos deixar assim. 5V mais 30. Vamos para a área 2 agora. A área 2, ela tá mais tranquila de resolver. A base maior, que é de 10 até 40, 30. Base maior. Mais a base menor, que é só de 10 até 20. Só esse pedacinho aqui, ó. Então, 10. Vezes a altura agora sim, né? V. Tô com a incógnitazinha aqui. Dividido por 2. Tá? Então vai ficar 40 V dividido por 2. Ou seja, resumindo, vai dar 20V. Então a minha área 2 vai ser 20V. Nossa, que exercício. Não é que é difícil, né? Tem esse trabalhinho todo aqui. Tá? Aí na próxima aula, qualquer coisa, que o Zoom já nos cortou. É só somar todo mundo agora. Não vou nem repetir aqui por falta de espaço. É só fazer isso aqui agora, ó. Eu sei que se eu pegar a área 1, que é o quê? 5V, mais 30, né? Mais a área 2, que é 20V. Tudo isso aqui tem que dar 280 metros. Então vai ficar 5V mais 20. Tá aí, ó, 25V. Aí vai ficar 280. Passo 30 para lá, menos 30. Então vai ficar 25V, que é igual a 250. Então isso aqui vai dar quanto? 10. Vai dar 250 dividido por 25. O que é 250 dividido por 25? 10. Beleza? Aí próxima aula eu resolver isso com calma, né? Porque não deu tempo da aula ao vivo, mas ficou na aula gravada aí. Beleza?